Boa noite, está no ar o Agora com Lacombe, formato perfil. Nesse formato eu conto a história de personagens relevantes de várias áreas. Hoje, da área cultural, da música. Eu não vou apresentá-lo, ele não quer que eu o apresente como um dos maiores pianistas do mundo, nem como um dos maiores pianistas do Brasil. Um dos maiores pianistas de São Paulo, da Vila Mariana, pode? Álvaro Siviero. Um apaixonado pelo piano. E o piano é apaixonado por você. Simbiose perfeita, total, plena. Quantos anos, Álvaro, dedicados ao piano? A vida inteira, Lacombe. Eu comecei com 4 anos de idade, por um desejo do meu pai. No fundo, ele não conseguiu colocar em prática esse desejo dele de ele ser Ele queria ser músico. Sim. Ele tinha uma paixão enorme pelo piano. E minha família toda é família do Ré Mi, né? Minha irmã também estudou comigo, meus irmãos, minha mãe canta muito bem, enfim. A música sempre teve dentro da minha família. E eu comecei no violão, né? E minha irmã começou no piano. Só que com 4 anos de idade, você pegar o violão e conseguir fazer os trastes, minha mão era pequena, eu era pequeno, enfim. Então eu, depois que minha irmã estudava, ia ao piano e reproduzia praticamente de modo integral, de memória, o que ela tinha feito, né? Então, minha mãe chegou ao local onde eu estudava, o conservatório, e disse, olha, ele começou no violão, mas acho que o negócio dele é o piano. E a diretora do conservatório disse, já começou mal. Começa mudando. E graças a Deus mudei, porque eu sou uma pessoa muito mais feliz por ter encontrado nessa pessoa aqui um companheiro de viagem. Mas com que idade você tem assim, em mente que você se ligou em música, percebeu que tinha uma aptidão ou gostava? De que tipo de música você, quando criança, gostava de ouvir? Eu via de tudo, né? As pessoas que nos dedicamos à música de concerto somos pessoas normais, né? Eu gosto de rock, eu gosto de outros gêneros de música, mas eu aprendi, talvez pela formação que eu tive musical, que existem realmente diferenças, né? Eu não posso comparar Beethoven com uma música, com perdão da expressão, batistaca. São realidades diferentes. Embora, se eu estou, enfim, em um churrasco com os meus amigos, eu não vou colocar Brahms e nem Schubert, né? Então, para cada coisa... Mas será que tem alguma música erudita que se encaixe, que tenha a ver com o churrasco? Bom, eu acho que... Se tivesse que escolher uma, qual você escolheria? Libiamo, por exemplo, da ópera de Verdi, La Traviata. Toca aí um trechinho. Fazendo um brinde com um chopp, sei lá. Hora de cortar a carne, de brindar. E você começou nesse piano que está aqui atrás de mim. Naquele ali foi um susto. Eu só lembro que quando meu pai comentou em casa que se era para comprar um instrumento, vamos comprar algo definitivo. Não vamos fazer investimentos provisórios. E era um instrumento caro, né? E meus pais não tinham a segurança de como 4 anos de idade, 5. Ele comprou em seguida o piano. Se acaso eu ia me dedicar, mas hoje eu agradeço porque acho que foi o fato de eu ter um instrumento sólido que deu em mim a vontade de querer me dedicar de modo sólido mesmo ao piano, né? E você... Tá ele ali, me observando todos os dias. É lindo esse piano, aliás. Ele é lindo, 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 lindo. Tinha uns candelabros ali, enfim. Veio de navio da Alemanha. Isso tem o quê? Mais de 100 anos? 120 anos. 120 anos. E tá perfeito, perfeito funcionamento. Você ainda toca nele de vez em quando? Sim, cuido, converso um pouquinho com ele. Conta uns segredos, daí eu fecho e deixo tudo lá dentro. Desse você não se separa de jeito nenhum? Não mesmo, não mesmo. Inclusive algumas pessoas me comentaram que eu poderia vender, porque eu tenho o meu piano de estudo, mas aquilo me causou uma tristeza. É como se eu estivesse sendo desleal com um grande amigo, né? Então ele vai ficar sempre aí. E como é que foi o início? Você tinha uma professora particular? Você foi ter aulas fora? A estrutura conservatório, Lacombe, é uma estrutura que infelizmente hoje no Brasil não existe mais. Como ela realmente é, como o Conservatório de Viena, enfim. Você tem aulas de tudo. Eu tinha aulas de harmonia, eu tinha aulas de teoria musical, aulas de orquestração, de coral, de piano, de instrumento, enfim. Era uma formação completa. Isso desde muito pequeno? Desde 4, 5 anos. Meus pais, na hora, já me colocaram no conservatório. E são 9 anos de piano, né? E eu acabei, portanto, com 15, né? 14, 15 anos. Né? Nossa. E aí, nessa época, eu tocava tudo mesmo, né? Mas eu resolvi não me dedicar à música, por aquela ideia, né, de que músico passa fome, né?
música não tem futuro, tá? Um engano absoluto. Porque tem muito engenheiro, muito advogado, muito médico que passa fome. Mas peraí, em algum momento, nesses 9 anos de formação como pianista, você pensou em ser um músico profissional? Nunca. Nunca? Nunca. Eu fazia aquilo como fiz judô, como fiz ginástica olímpica, como fiz saltos ornamentais, eu fiz um monte de coisa. Eram atividades, fiz inglês, fiz idiomas, enfim. Meus pais sempre investiram muito na formação intelectual, né? Não para eu ter o tempo ocupado, né? Como alguns pais fazem hoje, infelizmente, né? Querem se ver livres dos filhos e colocam em qualquer lugar. Meus pais, de fato, e isso que eu vejo, sem comparar em absoluto, que realmente aconteceu na vida dos grandes compositores, né? Você pensa, por exemplo, em Liszt, foi o pai dele quem deu as primeiras aulas para ele. Chopin foi a mãe. Mozart aconteceu mesmo, era o pai. Beethoven, a mesma coisa, o avô dele, o pai dele era músico. E todos eles, Bach, todos eles são unânimes em dizer que foi graças a essa estrutura sadia, familiar, que eles conseguiram encontrar um caminho seguro profissional na área da música, né? E eu vejo que isso aconteceu comigo, de certa forma. Tá, mas aí você foi então fazer a faculdade de Física. De Física, exatamente, por um professor que eu Mas era há apaixonado. alguma relação entre Física e música? Total. A música, ela é matemática. Ela tem uma série de aspectos, toda a parte de harmonia. Por exemplo, isso, 440 Hz. Esse piano está afinado em 442 Hz. Eu não tenho essa capacidade de perceber. São quantas frequências, enfim, por segundo essa nota concreta vibra. E essa nota combina com essa, olha. Isso é harmônico. Isso é harmônico. Isso é harmônico. Harmônico, tudo isso é matemático. E se eu fizer isso, matematicamente existem erros aqui. Por isso que existe uma dissonância. E quando eu estou tocando piano, é incrível. As equações de cordas vibrantes, de tubos sonoros, todas elas estão na minha cabeça. Os modos de vibração, as equações todas, né? E quando eu me dedicava, porque trabalhei com física há muitos anos, né? Você fazia o que exatamente? Eu fiz a graduação, depois fiz o mestrado, o início, né, da qualificação aqui na Universidade de São Paulo e fui contratado pela Universidade Federal do Paraná para dar aulas lá. Dava aulas de eletromagnetismo, de tudo, quer dizer, e de acústica também. Então, nas aulas de acústica, aí eu podia deitar e rolar, né, como dizem, porque eu levava instrumentos musicais para dentro de sala de aula. Era uma festa, né? Mas você nunca deixou de tocar? De estudar piano? Não. Ou houve algum momento em que você se afastou do, Não, se afastou do piano? eu, de certa forma, Lacombe, eu acho que eu me afastei, é tudo muito inconsciente, mas é real, de uma maneira premeditada. Porque eu penso assim, é a mesma diferença que existe entre a paixão e o amor, né? A paixão, ela é muito alto e baixo, né? E o amor é estável, porque o amor é uma decisão. Então, eu comecei apaixonado pelo piano, e sou apaixonado, né? E é interessante ver que pessoas que são apaixonadas, elas, em algum momento, perdem a paixão. Mas é o amor que dá garantia. Mas a paixão não vira o amor? E o amor pode ficar desapaixonado em alguns períodos, né? Porque a paixão é um sentimento, e o amor é uma decisão. O amor está radicado na vontade. E a paixão é um sentimento, assim como existem outras paixões, do ódio, a paixão da vingança. Então, se eu dedico a minha vida profissional baseada numa paixão, eu não vou ter estabilidade. Então, foi o que aconteceu. Eu quis me afastar, de certa forma, para ver se era realmente isso que eu queria para a minha vida. E como todo verdadeiro amor, deu casamento. E como todo verdadeiro casamento é para sempre. E aí, nesse caso, é o amar de paixão? Será que existe o amar de paixão? Pode ter acontecido isso. Eu, quando entro no palco, é incrível, Lacombe, eu me sinto seguro. Quando eu estou, é incrível, antes de entrar no palco, a gente fica ali esperando a plateia, enfim, sentar, se acomodar, os músicos da orquestra, quando eu toco com uma orquestra, se assentarem, a luz, a cenografia, aquela coisa toda, até que chega um momento que o maestro fala, tá preparado? É sempre a mesma pergunta, né? Tá preparado? Eu vou falar, bom, o que eu vou responder? Acho que tô, né? Senão não estaria aqui, né? Mas antes de entrar no palco, eu sinto um calor no peito, que não é medo, mas é o peso da responsabilidade. Dizer assim, eu tenho que ir lá para poder comunicar algo, para tocar o coração dessas pessoas, para que as pessoas percebam que existe alguma coisa que é maior que elas mesmas, né?
Mas eu estou inseguro dessa forma, quer dizer, porque eu não estou perto do piano. E aí, quando eu entro no palco e começo a me aproximar dele, sento e vejo isso daqui, pronto, estou em casa. Quantas incrível. teclas são? Bom, depende do piano. Essas daqui são 88, né? E tem algum piano, né, o vienense... Contando as brancas e as pretas. Todas elas. E tem alguns pianos que tem algumas excedentes, né? Para lá e para cá. Né? Mas, eu peço desculpas pela ignorância. Eu não entendo nada de música. Mas a música não tem que conhecer. A beleza, ela não se demonstra, ela se mostra. E quando a gente está diante do belo, da beleza, a gente sabe que a gente está diante, porque a gente se emociona. O Álvaro, ele tem uma cultura que é superior. Não. A gente vai falar aqui de tudo que você puder imaginar. De cultura de um modo geral, claro, de música de modo especial, mas de filosofia, né, metafísica, e vamos embarcar. Mas eu queria desvendar um pouco o piano. Eu fico muito impressionado. Né? Eu fiz um projeto com o Álvaro, nós apresentamos juntos um projeto, ele é o piano, mas também apresentando o projeto comigo, e ele toca decor, que você me explicou que é decoração. Quer dizer, ele lê partitura, claro, é músico, mas ele não precisa da partitura, você não precisa para quase nada. Aí teve uma peça apenas em que ele puxou a partitura, abriu a partitura, eu falei, esta aí você não sabe de cor. Ele falou, não, é porque esta aqui eu vou tocar como violinista. Esta aqui, a partitura, é a parte do violinista, a minha eu sei de cor. Então vamos desvendar um pouco o piano. Eu fico impressionado de como é que o dedo vários dedos ao mesmo tempo vão no lugar certinho. São 3 pedais, cada um tem uma função diferente. Sim. Então desvenda um pouquinho o que é o piano, a mecânica do piano. É um instrumento de cordas, né? Mas também é um instrumento de percussão. Porque se a gente colocar, por exemplo, a nossa atenção na mecânica dele, a gente vê que existe uma marteleira. Essa marteleira, ela está acoplada ao teclado. Então, quando eu toco, por exemplo, uma nota, existe um martelo correspondente a essa nota, aqui no teclado, que vai acionar uma corda. Ou eu posso fazer acordes. São vários martelos acionando várias cordas simultaneamente. Eu tenho os pedais. Qual o efeito dos pedais? São 3 pedais, tá? O primeiro deles, que é o da extrema direita, ele retira um feltro que existe muito próximo das cordas. Você percebe que o som, logo depois que eu percuto, eu tiro o dedo, o som desaparece. Se eu acaso acionar o pedal da direita, aquele feltro que está encostando na corda se separa. Então a corda ela continua vibrando. Diferentemente se eu não tivesse acionado o pedal. Tirou o dedo, para imediatamente. Exatamente. Então isso ajuda em muitas obras que você precisa essa união, esse link musical, por exemplo. Veja, o pedal está acionado. O pedal central, muitas pessoas me perguntam, mas para que serve o pedal central? Ele é fundamental. No seguinte sentido, se eu faço um acorde e aciono, depois de fazer o acorde, o pedal central, veja, o efeito é o mesmo que da extrema direita. Né? Mas depois, qualquer outra nota que eu toque, ela é independente. O som continua... O inicial, o primeiro. O inicial e você executa outros. Sem misturar como acontece no pedal da extrema direita. Outra vez, por exemplo. E o terceiro pedal, que é o da extrema esquerda, ele é muito sutil. Né? É como um vinho. Para quem conhece vinho, tem a sensibilidade de falar, esse é um bom vinho. Para quem não conhece, não percebe muita diferença. Mas para nós músicos, a gente vê que esse pedal é fundamental. O que ele faz, toda vez que eu aperto esse teclado, esse pedal, vocês percebam que o teclado, ele se deslocou levemente para a direita. Não sei se você percebe, Lacombe, olha. Olha aqui, por aqui acho que fica mais fácil. Ó. Sim. Tá vendo? Ó? Ele se desloca para a direita. Ou seja, se deslocando para a direita,
Quando o martelo subir para bater na corda, menos martelo vai bater na corda. Porque ele foi deslocado para a direita. Uma parte dele vai tocar apenas. Exatamente. Então, o que acontece com o volume sonoro? Diminui. Então, se eu quero fazer sutilezas sonoras, então eu sempre utilizo o pedal da esquerda. É fundamental, porque isso dá um controle mecânico sobre o som fabricado, né? Então, tudo isso, esses três mecanismos que nós temos, mais a mão direita e a mão esquerda, né, que você tem que acionar, e mais, ao mesmo tempo, as partituras que você tem que ter com você. Não é que você tem que ter, você acaba tendo com você, né? Eu decoro o nome dos meus amigos, mas não é porque eu decorei, é porque eu trago eles no coração. Então, eu não preciso ter um livro que me diz qual que é o nome. Então, Eu sei, por exemplo, o dia do aniversário deles. Hoje é teu aniversário, por exemplo. Deixa isso pra lá. Por exemplo. Obrigado. Quer dizer, alguém que tenha só o tico e o teco dificilmente vai executar o piano num nível... Existe prática. alto. Existe prática. Quantas horas por dia você normalmente estuda? Quando eu estudava as aulas, enfim, eu fiz um propósito. Primeiro ano de piano, 1 hora por dia. Segundo ano, 2 horas. Terceiro... Eu segui até o 6º, 7º ano. Depois eu queria jogar bola, enfim, eu tinha 13, 14 anos, né? Mas hoje acontece de eu ficar aqui muitas horas e me esquecer de almoçar, porque... Mas quantas horas, em média, assim, você toca por dia? Eu acho que mais do que 5 horas não é sadio. Às vezes eu fico 6, 7, mas não é sadio. Eu sei que não é. Mas aqui é como estar com um amigo, né? Eu não preciso de nada, nem de ninguém. É estranho falar isso, né? Bom, o Álvaro... É uma profissão muito solitária. Sim. Mas veja... Mas, bom, tocando com uma orquestra, talvez nem tanto. Quando você toca com uma orquestra, você está naquele momento com os músicos, mas o dia a dia... Mas veja, não é um lonely, é um alone. Eu estou sozinho, mas eu não sou... solitário. Então, não é bem uma profissão solitária, me expressei mal. É uma profissão onde você tem que trabalhar sozinho, você não tem outras pessoas, tudo depende de você. E você é julgado em tempo real, isso que é um horror. Quer dizer, aquilo que acontece no palco é o que fica, né? As partituras, você abre mão das partituras em quase tudo que você toca, elas incluem, por exemplo, também os pedais na partitura também? Tudo? Uma partitura, ela traz todas as informações que o compositor queria, todas. Pedal, intensidade, velocidade, tudo, as notas que você tem que acionar, tudo está lá. É o mapa da mina. Mas o compositor está de um lado e o intérprete está do outro, né? E às vezes existem alguns intérpretes que não são capazes de comunicar aquilo que o compositor queria. Ou em alguns casos, alguns intérpretes são capazes de comunicar mais e melhor do que o próprio autor. Foi o que aconteceu com Rachmaninoff. O 3º concerto para piano, que é um dos concertos mais difíceis, talvez o mais difícil escrito para piano e orquestra, é um concerto. Rachmaninoff foi assistir a apresentação de Vladimir Horowitz, um pianista russo, top, né? Aqueles do Areópago grego, assim, né? Alguns são assim. E o Rachmaninoff estava na plateia. E quando acabou a apresentação, que nobreza, né? O Rachmaninoff subiu ao palco, cumprimentou Horowitz e disse: agora eu não preciso mais tocar essa obra, porque eu já encontrei alguém que a interpreta melhor do que eu. Bonito isso, né? Lindo. Vamos voltar um pouquinho para física, para matemática. Sim. Porque a gente não tem uma oitava acima, uma oitava abaixo. O que é tudo muito isso? simples. É tudo muito simples. Você tem aqui, por exemplo, uma nota qualquer, um dó central. Uma oitava, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um Isso é uma dó oitava. em outra... Em outra oitava. Tá, mas aí você tem o tom... quais são o que define uma nota? O que define uma nota é a frequência que ela emite sonora. É a frequência sonora dela. Toda onda... E quais são as variações relativas a essa nota? O que pode haver de variações para uma nota musical? Então, você está entrando num aspecto bastante físico, né? A onda sonora, ela é uma onda mecânica, diferentemente das ondas eletromagnéticas, tá? Desculpa falar assim, mas... Não, mas é o professor de física agora. Não, agora é um lado outro meu aqui, né? A onda eletromagnética, por exemplo, como infravermelho, como raio-x, como, enfim... radiação ultravioleta, ela não precisa de um meio material para se propagar. Ela se propaga no vácuo.
O som precisa de um meio material. E qual que é esse meio material? O ar. Se nessa sala aqui houvesse vácuo, eu não estaria te escutando. E você não poderia me ouvir. Esses filmes que às vezes a gente assiste, né, que acontece uma explosão interestelar acompanhada de um ruído ensurdecedor, fisicamente está tudo errado. Porque deveria acontecer aquela explosão com muita luz, mas em absoluto silêncio. Porque no espaço existe vácuo. Entende? Então a onda sonora é uma onda mecânica, é importante ter isso. E a segunda característica dela é que ela sempre vibra, é uma vibração. Uma onda é transporte de energia sem transporte de matéria, como a gente chama. É uma vibração, né? E nessa vibração eu posso vibrar mais rápido ou mais lento. Se eu estou para as notas agudas, a vibração é muito rápida, a frequência é muito alta. Diferentemente dessas daqui. Essa daqui, o desenho de onda é bem gordo, bem longo. E essas é assim. Então, em função do número de vibração que cada uma dessas notas, de cada um desses sons fabrica, eu tenho um nome. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E cada uma tem uma frequência que eu posso matematicamente calcular. Isso, então, veja, agora eu te faço uma pergunta. Ixi. A música, no fundo, ela revela algo que já existe. Porque as vibrações existem. E se elas têm um número, por exemplo, 440 Hz, elas correspondem à nota Lá. Então, a nota Lá, ela foi inventada pelo homem ou o homem descobriu algo que já existia? Não, mas eu ia fazer essa pergunta exatamente para você. Essa é uma grande não foi questão. o homem que inventou a música. E como é que surgiu a ligação entre homem e música? Né? O que é a música? Vamos entrar aí nesse Aí papo. é um aspecto já histórico, né? As correntes são as mais variadas, né? Darwin, por exemplo, ele dizia que a música é anterior à fala. Porque a gente sabe que a música está no hemisfério direito do cérebro e a fala no hemisfério esquerdo. Só que a gente aprende a falar ouvindo. Então existe uma conexão. Tanto é assim, dizem que quem está exposto à música desde cedo acaba ganhando um sentido mais crítico diante da vida. Um sentido de curiosidade mais aguçado, uma capacidade de comunicação mais fluida. Por quê? Porque está tudo neurologicamente interligado, né? Agora, há outras correntes que dizem que não, que primeiro veio a fala e a música é consequência desse cantabile, do cantado que a gente tem na maneira de falar, né? Na entonação vocal, né? Mas é original mesmo, né? A música, ela pertence ao homem, ela está na origem. E lá, como me desculpa, dado que a gente falou de física, de história, agora eu quero dar um salto para filosofia, né? Perdão pela divagação. Eu avisei que a gente ia misturar tudo. Mas assim que é bom, porque é tudo o mesmo assunto, né? Uma coisa que me preocupa muito hoje, né? Me preocupa muito e divido com vocês essa preocupação. É toda a relativização que está sendo feita com relação a algo que é real, objetivo e externo a você. A música, a beleza que a música busca, ela é real, ela é objetiva. E insisto, ela é externa a você. Hoje as pessoas confundem muito a busca do belo, a beleza, com gosto pessoal. Isso é um grande erro. Eu tenho medo de citar alguns nomes, assim, porque as pessoas pensam que quando você cita um nome, você está querendo dar uma de erudito e, enfim, complicando as coisas, mas não quero complicar, né? Existe um filósofo grego, Platão, e ele dizia, assim, que a beleza é um objeto de desejo. A beleza, ela é um objeto de desejo. E veja, nesse exato momento, ele está dizendo que a beleza é um bem. Porque todo mundo deseja o bem. Né? O bem é atrativo. E é por isso que a beleza, ela também é atrativa. No momento em que você confunde a beleza com o gosto pessoal, você está cometendo vários erros. Vários. Vou comentar somente alguns. Primeiro, o que caracteriza o gosto pessoal? A ausência total de uma base racional. Você não pode criticar o gosto de uma pessoa. Se você me diz que você gosta de morango e outra pessoa diz que gosta de chocolate, eu não posso perguntar para você por que você gosta de morango. Porque sim. Por que você gosta de chocolate? Porque sim, não existe uma base racional. E nesse exato momento, porque não existe uma base racional, o gosto de uma pessoa não pode ser utilizado como critério para julgar o gosto de outra pessoa.
Eu não posso dizer que o gosto de uma pessoa está errada, baseada no teu gosto. E se eu não posso fazer esses juízos comparativos entre as pessoas, nesse exato momento a gente está criando uma grande confusão. Porque veja, por que eu sei que uma comida é salgada? Porque eu sei o que é o sal. Porque eu sei dizer que uma sala está mais ou menos iluminada. Porque eu sei o que é a luz. Se você tira uma referência externa, objetiva e real, no caso da beleza, do belo, perde sentido, por exemplo, toda a tradição da civilização ocidental. Mas, perde sentido, inclusive, a história da arte, da arquitetura, tudo que a gente... tantos acadêmicos que por tantos anos estudaram e se dedicaram a transmitir para todos nós toda essa civilização. Isso perde sentido. Mas como gostar de algo que você não conhece ou que não chega até você? E aí, por que eu estou perguntando isso? Porque a música erudita, de uma forma geral, por exemplo, se for olhar as novas gerações, Sim. Quem são os jovens, as crianças que ouvem música erudita? Nós, a nossa geração, nós somos praticamente da mesma geração, poucos anos de diferença, nós ouvimos música erudita, música clássica, mas aí o sinfonias, problema concertos. é outro. Aí o problema é outro. O problema não está na música. Não, a gente ouvia no desenho animado. Mas o problema não está na música, o problema não está na beleza, o problema está na educação que está sendo dada para as pessoas hoje em dia. Aí que está o grande problema. Nós falávamos, né, que as famílias de Bach, Beethoven, Liszt, Chopin, todos eles, não me comparando, mas no meu caso também, minha família me deu isso e cuidou de mim para que eu pudesse fazer depois as minhas escolhas pessoais. Me deu as condições de escolhas, me deu informação, me deu conteúdo. E, por conta disso, livremente eu pude escolher. Então, esse é o grande problema hoje. Veja, simplificando um pouco as coisas, quando os pais dizem para um filhinho, pequenininho assim, né? Eu já vi isso algumas vezes. Filho, não faz isso porque é feio. Não faz isso, isso é feio. O que é esse feio? É o oposto do belo ao qual me refiro. Quer dizer, ele não está falando que é feio o olho, a cor da unha, ou o que for. Não. É o feio transcendente. É o feio da natureza humana. É o que se opõe ao belo, à beleza. Isso é real. O mesmo Platão, perdão por falar assim, né, que ele dizia que era um objeto de desejo, né? O mesmo Platão, ele dizia que as melodias bonitas, as belas melodias, são aquelas que são capazes de exprimir com a maior precisão possível as boas qualidades da alma. E a gente está falando de uma pessoa que viveu antes de Jesus Cristo. As pessoas, logo quando você fala da beleza, da verdade, tá, as pessoas já associam a religião. Aqui não tem nada de religião. A gente está falando do homem, da natureza humana. Nós sabemos o que é o certo. Nós sabemos o que é o feio. Nós sabemos. Hoje o que eu vejo é que existe, por algum motivo que eu não sei definir qual é, uma tentativa de implosão de tudo aquilo que o homem traz gravado dentro dele mesmo. Se acaso alguém me disser que eu posso matar, porque pode, é legal matar. Não, eu sei que não é legal matar. Mas por quê? Porque sim, porque eu sei que é assim. É como se a gente tivesse, eu vejo assim, existem leis na física. Né? Se eu solto um objeto, ele vai cair. Não, mas é que eu acho que ele sobe. Não, não vai subir. Não, mas eu quero que ele suba. Não vai subir, ele cai, a lei da gravidade. Existem, inclusive, fórmulas e cálculos para isso. Da mesma forma, existe uma lei dentro de você, de mim, que é uma lei comum, que é uma lei de comportamento, uma lei, comportamento em latim, enfim, fala-se morus, as pessoas chamam de lei moral, é uma lei de comportamento, e não é simplesmente um conjunto de regrinhas para que a gente tenha uma convivência harmoniosa. É como a gente é, né? E quando eu me dedico a uma melodia que as pessoas chamam de música erudita, como você muito bem disse, né? Eu não estou entrando numa seara complicada, esquisita. Não, eu estou falando de uma música que fala para a tua alma. Né? Se eu, por exemplo, aquilo como você comentava, né?
Isso muita gente deve ter lembrado do filme, né? Em algum lugar Em do algum passado. lugar do passado. Então, a música de concerto, a música erudita, vem do latim ex rude, ela te desembrutece. É porque ela fala a tua alma. Então, ela é música. Então, a gente não precisa ficar adjetivando, né? Essa é música popular, essa é música de concerto, essa é música não sei o quê. É música. E Mas quando ela é verdadeira, ela é música. Mas né? e como é que ficam essas gerações que só têm acesso... Pelo amor de Deus, eu sou um liberal, um democrata. As pessoas podem ouvir o que elas quiserem, gostarem do que elas quiserem. A questão toda é que a gente sofre um bombardeio só de, vamos lá, de funk, de pagode romântico, de Sofrência. axé, sertanejo. Nada contra, cada um sabe de si. E tem que ouvir. Mas por que você precisa bombardear alguém com apenas um tipo de música, alguns tipos de música, e suprimir algo que é parte da nossa história, da nossa vida, da nossa alma, como você falou? Então, a música, agora fazendo uma radiografia da própria música, ela tem 3 componentes, né? Que é a melodia, a harmonia e o ritmo. Né? Então, se, por exemplo, especialmente nos dias de hoje, eu faço... Isso é uma melodia. O que é a melodia? É aquilo que você assobia. Depois que você ouviu uma música, você fala assim, essa é a melodia. Né? Você fica... Isso. Ok? Então, a melodia é um conceito claro. O que é a harmonia? A harmonia é o principal na música. A gente, às vezes, fica com a melodia mais na mente, né? Mas a harmonia ela é a estrutura de tudo. Por exemplo, aqui nesse espaço, né, a gente vê quadros, lustres, enfim, mas existe a estrutura que está segurando tudo isso que a gente vê, que é tijolo, que é cimento, que é ferro, que é solidez. Né? Isso é harmonia na música. Então, se, por exemplo, eu pego uma nota, esse som, existem diversas harmonias possíveis para esse som. Por exemplo, e todas harmoniosas, né? Olha agora. Ou seja, com uma única nota, eu tenho muitas possibilidades de harmonia. E o ritmo? Mas a harmonia, então, é uma... É uma combinação de sons que dá a... Em torno de uma mesma nota. Em torno de uma nota. Então, por exemplo, eu começo... Imagina se eu fizesse... Mas tá errado isso. E depois... Isso é harmonia. Se eu faço... Fugiu daquela nota incidental. Harmonia composta para aquela melodia específica, que é essa. E o que é o ritmo? Pode ser o samba, pode ser o bolero, pode ser o que for a valsa, né? Agora, continua, agora toca um pouquinho mais. Eu toco, mas só fechando o raciocínio. O que acontece? Quando a música, ela é música, quando ela é realmente aquilo que ela tem que ser, as 2 principais funções dela, as partes mais ricas e que mexem mais com a intelectualidade do homem, é a melodia e a harmonia. O ritmo, a batida, ela mexe da cintura para baixo. A gente vai até o chão. E veja, você entendeu. Vou dar uma requebrada. E você entendeu. Agora, eu faço um raciocínio que não sei se vai ser complicado, mas... O homem se humaniza quando ele investe precisamente naquilo que o diferencia de todo o restante. Eu me humanizo, eu me torno mais homem quando eu dedico tempo e conhecimento para investir naquilo que me faz ser humano, naquilo que me faz ser homem. E o que mais nos caracteriza? A inteligência, a vontade e os sentimentos, inteligência e vontade. Isso são capacidades, potências da alma humana, que um cachorro não tem. Um cachorro não vai fazer uma tese de doutoramento. Um gato, ele é muito fofinho, é espetacular, etc. Mas ele não vai cantar uma ópera.
né? Ele não vai te questionar, ele vai obedecer aquilo que você ensinou, você domestica, né? Entende? Então, quando você na música investe na melodia e na harmonia, você está se humanizando. E é por isso que essa música é chamada de música erudita, porque ela te eleva, né, nesse sentido. E a valsa, faça um comentário, a gente pensa que valsa é isso, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas em Viena, a valsa vienense, a célebre, não é a cabeça do tempo que é a mais importante. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas é o segundo tempo, você sabia disso ou não? Bom, 1, 2, quem sou 3, eu? 1, 2, 3, pronto. 1, 2, 3, 1, 2. Assim em Viena. O Álvaro interrompeu aí a execução do Danúbio Azul, né, uma valsa famosa. Então eu vou pedir que ele toque Strauss. É Strauss? O S, aquele S. Johann Strauss. Ele vai tocar mais um pouquinho pra gente. Você sabe que existem 3 Strauss, né? Meu assim, Deus. Aí você me 1, 2 e 3. E é Johann Strauss 1, 2 em algarismo romano e 3. Tá, o compositor famoso Danúbio Azul é o 2. É o 2. Então ele vai tocar Danúbio Azul, do Strauss 2, né? E daqui a pouquinho a gente volta para falar, claro, da carreira dele. Tem histórias maravilhosas de concertos, né, por onde ele tocou aí no mundo todo. E também falar dos compositores preferidos do Álvaro Siviero. E ele tem histórias incríveis de vários compositores. A gente volta já já, o intervalo é bem rápido. O Agora com Lacombe, formato perfil, está de volta, hoje contando a história e ouvindo as histórias e todo o conhecimento de Álvaro Siviero, grande pianista. Álvaro, vamos falar um pouquinho dos seus concertos, das suas apresentações pelo mundo todo. Primeiro, você foi, acho que o único brasileiro, não sei se já houve outro, já teve outro que foi, aí ao local onde se concentram ali os grandes intérpretes de Beethoven. Exato, isso foi uma experiência única. Existe um local em Positano, na Costa Amalfitana, na Itália, que ali é maravilhoso, né? Então existe uma fundação Wilhelm Kempff, que foi um grande intérprete de Beethoven, e ele fez um local para que 5 pianistas mundialmente selecionados pudessem ir até lá para poder entender um pouco mais o que é a obra de Beethoven para piano. É o seu preferido? Eu gosto muito de Beethoven, mas eu gosto muito de todos. Na realidade, o meu compositor predileto é aquele que eu estou interpretando. Tá. Então vamos lá, interrompi a história do local então, lá. Todo ano selecionam 5 pessoas. Eu não tenho menção de que algum outro brasileiro tenha ido, então eu fiquei até surpreso. E o que é muito bonito é que quem dá aula nessa academia tem relação direta com o próprio Beethoven. Então, os professores, eles tiveram aula com alguém que chega até Beethoven. Então, você vai subindo e vai bater em alguém lá que realmente estudou com ele. Que ouviu na fonte. Então, são 6, 7 gerações, né, as que estávamos lá recebendo da fonte, né? E era muito bonito que eu estava com algumas sonatas de Beethoven, né? Por exemplo, ao luar, o terceiro movimento, aquele... Enfim, então a gente tem ali as indicações na partitura, como nós falávamos, mas ali o professor disse, não, existe uma indicação errada, porque veio um erro de gráfica. As editoras, quando... Isso é tudo problema dos manuscritos, enfim. Então, esse tipo de detalhamento é muito... E estar na Costa Amalfitana também é impagável, né? Bom, e nós somos amigos, você me contou uma história muito peculiar, de que você burlou talvez ali uma regra e conseguiu se deitar na cama em que morreu o Beethoven? O que aconteceu, eu trouxe muito material relacionado a Beethoven, mas existia uma secretária germânica, daquelas assim, né? Pulso firme, com sino, sineta, um horário... Nesse local lá na Costa... Nesse lugar, na Costa Amalfitana. E teve um belo dia que ela saiu e com os outros 4, ela falou, agora é o momento de a gente fazer a festa. E na cama onde faleceu Wilhelm Kempff,
que era o proprietário dessa não fundação. foi o Beethoven. Não, o Beethoven, ele faleceu em Viena, né? Eu sei tudo, né? Não, é... Então, ali, um momento, eu falei, eu vou me deitar na cama onde ele faleceu. Porque, eu assim, por exemplo, em Paris, antes de um recital Chopin que iria fazer lá, eu fui até o túmulo de Chopin e tem um pé de uma macieira ali. E aí, eu comi uma maçã. Porque sei que alguma coisa daquele pé, enfim... Parece ser um pouco até tétrica a história, mas eu, no cemitério central de Viena, eu fico, todas as vezes que vou a Viena, eu fico, assim, um bocado de tempo lá. Porque estão todos lá. Você pegou pedrinhas de túmulos? Então, isso foi de Chopin. Vamos falar de Chopin, porque todo mundo fala Chopin, mas o Aura vai explicar por que é Chopin. O pai do Frederico, ele era francês. Mas a família é polonesa, nasceu na Polônia, em Żelazowa Wola, numa vila muito próxima a Varsóvia. E em polaco, o nome seria Fryderyk Franciszek Chopin. Inclusive, a própria grafia é S-Z-O-P-E-N, Chopin. E em Varsóvia, eu lembro que uma vez no recital me disseram, se você puder falar Chopin, que é assim que nós falamos aqui. E quando eu falei Chopin e não falei Chopin, aí todos aplaudiram, né? Porque claro, é um valor nacional polonês, né? Mas quando ele se mudou para a França, aí mudaram para Frédéric François Chopin. Então é o afrancesado do nome real, né? Mas Chopin é um grande, né? E foi dele que eu também coletei. Acho que não indevidamente, mas... Mas são pedrinhas que estavam ali próximas ao túmulo? Não, isso foi no túmulo. O túmulo dele é cercado, eu esperei o momento certo para... Mas daí tinha uma pessoa que era um cemitério chamado Père Lachaise. Sim, famoso. Ali está... É um ponto turístico em Paris, né? Mas o maior cemitério da Europa é o de Viena. E ali em Viena existe uma região onde estão todos ali. Está Brahms, tá Beethoven, Schubert... von Super, Mozart, não se sabe onde Mozart está enterrado, não se sabe, foi enterrado em Vala Comum, mas isso é outra história. Então a prefeitura de Viena fez um monumento que está bem na parte central de todos eles, né? E os japoneses passam lá, todos eles fazem aquela reverência. O japonês é interessante, é um povo muito polido, muito educado, né? E fico ali horas, então essas coisas assim um pouco... deitar na cama onde faleceu, eu acho que acabou tendo um contato pessoal, né? Porque Chopin e Beethoven não foram pessoas que viveram com aquela fotografia amarelecida num livro velho. Foram pessoas, né? Pessoas que amaram, que sofreram, que tiveram dificuldades, né? E quando você lê as biografias, você vai na casa deles, por exemplo, uma coisa que me trouxe muita emoção, um concerto que fiz em Viena, iria fazer o ano passado, imagina, os 250 anos de Beethoven, tudo foi... E aí veio o coronavírus. Mas nessa sala que é chamada Sala Heróica, que foi aonde ele fez a estreia da Sinfonia Heróica dele, né? Ali eu fiz o terceiro concerto para piano, que é maravilhoso esse concerto, com a orquestra lá de Viena, né? Então são momentos únicos, né? Que a vida, ela foi muito boa, ela é muito boa comigo, sabe? Porque mesmo eu tendo desistido da física, né? Ela não desistiu, ela continua em você, ela continua na música. Continua na música. Mas eu vejo assim que, por causa da música, eu conheci muitos lugares, muitas pessoas que com a física eu não conseguiria conhecer. Você já falou de como é que você se sente antes, né, de uma grande apresentação, de um recital, de um concerto. Mas eu sei que teve uma vez que você ficou um pouco nervoso, e não por uma insegurança sua, mas porque alguém tinha passado antes e feito algo no piano. Conta essa história. Não, isso aconteceu, esse terceiro concerto para piano de Rachmaninoff, em Ré menor, opus 30, para você ter uma ideia, todas as notas que o piano tem que fazer, se você pega todas as notas da partitura, depois eu te mostro a partitura, é uma coisa assustadora. Se você pega todas as notas que os músicos da orquestra têm que fazer, são 70 músicas, enfim, a quantidade de notas que o piano faz é maior do que todas as notas de todos os músicos da orquestra juntos, para você ter uma ideia. E eu falei, eu vou fazer esse treco, eu vou tocar essa música, e eu sei aqui no Brasil, eu acho que
não tem muitas pessoas que... Porque é um desafio, essas coisas até pode ser um pouco bobo da minha parte, mas eu queria fazer parte desse clubinho fechado, né? Estudei muito. E aí eu fui fazer com a Orquestra Sinfônica do Paraná, uma orquestra que eu, claro, acabei nutrindo um especial carinho por ter morado em Curitiba, na época que eu dava aulas de física na universidade. E eu lembro que estava absolutamente lotado, os ingressos esgotados no Teatro Guaíra, que tem 2.300 lugares. E foi aí a primeira vez que, quando eu acabei, eu senti um aplauso que foi uma onda de pressão, que a gente estuda em física, né? Onda de choque. O grito e todo mundo de pé, é como se eu estivesse levando um soco para trás. Foi uma coisa assim, assustadora mesmo, como eu nunca vi. E já toquei em lugares com mais pessoas, né? Em Roterdã, por exemplo, o The Doelen, são mais de 3.000 pessoas, né? E tudo esgotado também, mas ali foi especial aquele momento. Mas quando eu entrei, estava muito preparado, tinha estudado muito tempo, o teclado escorregava. Escorregava. É como se eu não sentia firmeza. E na mão, por exemplo, quando você toca, o polegar é fundamental. Ele te dá o apoio. Você usa absolutamente todos os dedos, os 10. Com certeza, né? Se você fazer, por exemplo... Eu preciso usar todos, porque senão eu não consigo fazer com rapidez, agilidade, enfim. Mas aí o dedo escorregava nas teclas. Falei, o que aconteceu? E o que aconteceu foi que a senhora do teatro, querendo, acho que dar mais brilho na apresentação, ela limpou o piano, passou um lustramóveis, mas passou no teclado também. E aí o maestro leva para mim, ninguém percebeu nada. Mas foi um momento de desespero, que eu não tinha com quem dividir, eu não podia mandar parar a apresentação para poder passar um álcool no teclado, para retirar aquela... E eu tive que... Aí, pela primeira vez na minha vida, eu me vi desejando algo que nenhum pianista deseja. Eu queria que minha mão suasse. E eu começava a assoprar minha mão e esfregar nos pequenos intervalos, e comecei a fazer assim no teclado para ver se eu começava a ter aderência. E aí se resolveu. E aí foi tudo... Foi maravilhoso, foi muito bom, mas não quero e não desejo isso para ninguém. E você prefere as apresentações solo, você no seu piano, ou você gosta mais de tocar com orquestra, ou não faz diferença para você, você gosta da mesma forma das duas? Música é música, né? Mas quando eu faço como orquestra, eu percebo que a plateia fica mais ensandecida, assim, pelo volume de pessoas, pelo aspecto cênico, enfim, muita gente se mexendo, violinos, violoncelos, violas e tal. Mas quando eu faço algo solo, é até mais difícil. As pessoas talvez não entendam isso, mas é mais difícil. Porque numa apresentação de um recital solo, você é o responsável por 100% de tudo. E quando você se apresenta como orquestra, você está dividindo a responsabilidade com a orquestra. É claro que para tocar como orquestra você precisa ter algumas qualidades mínimas de estrutura, de segurança, porque imagine se numa apresentação falha a minha memória ou eu me perco, eu levo toda a orquestra para o buraco. Então, os maestros e os diretores de temporadas de orquestras, de teatros, eles não convidam qualquer um para tocar. Mas, na prática, eu pelo menos entendo que tocar como orquestra é mais tranquilo, né? É mais fácil, né? A gente acabou não falando de um assunto que eu sei que é especial para você, que é Deus, religião, e tem alguma ligação talvez com música. Pelo menos você abre absoluta. A Bíblia e você encontra ali várias passagens em que falam de cânticos, de música, de dança. Eu sou uma pessoa, Lacombe, questionadora. Eu não aceito qualquer coisa. Eu não sei se isso é bom ou mal, não parei para pensar nisso, mas eu sempre quero ter os dois lados da história, para que eu possa tomar uma decisão, né? E eu tive muitas dúvidas com relação à fé. E a música, de todas as manifestações artísticas, é a mais espiritualizada. Você não toca numa sinfonia, e ela só existe no momento que está sendo fabricada. Existe uma pintura, existe uma escultura, você pode colocar a tua mão, não deve, né? Mas você pode. Numa sinfonia, você não faz nada, você não encosta nela, entende? Então, das manifestações de arte, ela é a mais espiritualizada. E é inevitável que... Você pensa em Chopin, por exemplo, né? No final da vida... Né, polonês, ok, os polacos são muito católicos, não, mas no final da vida, ele falou, eu preciso de um padre. Né? E um padre amigão dele, que estava em Roma, voltando a Varsóvia, foi para Paris.
E ele recebeu a comunhão, e fez a confissão, e recebeu a extrema-unção, e rezava o rosário todos os dias. E a penúltima frase de Chopin, antes de falecer, foi: meu grande amigo Alexandre, graças a você não morrerei como um porco. Isso é real. Você pensa em Liszt, recebeu as ordens menores franciscanas, Wagner, todos eles. Né? É que é inevitável. Bach, muitos manuscritos que foram encontrados há pouco tempo atrás na Universidade de Yale, sabe-se que é de Bach porque existiam as 3 iniciais, SDG, Soli Dei Glória, toda a glória somente para Deus. Então, uma pessoa que tem uma riqueza interior, uma pessoa que tem vida para dentro, uma vida interior mesmo, né? Ela necessariamente se planteia, se coloca esse tipo de questionamento. Quer dizer, qual é o sentido da minha vida? Eu não escolhi meus olhos, a cor, não escolhi minha altura, não escolhi meu sexo, não escolhi a família em que eu nasci, eu não escolhi o dia em que eu nasci, eu não sei o dia em que eu vou morrer. Quer dizer, minha vida não é minha, então o que é isso daqui? Qual que é o sentido disso tudo? E a música, ela te leva para esse tipo de reflexão. Então é inevitável. Eu sou católico, e eu sou daqueles que, assim, se é para brincar, vamos brincar de verdade, né? Eu fiz ginástica olímpica há muitos anos também, e aí me joguei de cabeça. Quando acabei os 9 anos de piano, depois dos aperfeiçoamentos, todos os 2 anos, fui para a ginástica olímpica e ganhei, fui campeão paulista de solo. Não, assim, eu me jogo nas coisas, né? Mas antes de me jogar, eu sempre tenho freio de mão um pouco puxado. Né? E com a religião, descobrindo o que é a música, o que é a vida, eu resolvi ser coerente, né? Então, como dizem por aí, eu sou católico não afastólico, né? Eu sou católico apostólico, né? Romano, enfim, esses nomes todos, né? E vejo isso como um grande valor que eu tenho na minha vida, né? Porque se você tira esse tipo de valor, o que eu quero com tantas horas de estudo de piano? Ser famoso? O que é ser famoso? Ser rico. O que é ser rico? Eu conheci muita gente rica. Minha profissão já me fez morar em castelos, enfim, faz parte da profissão. E eu vi muitas pessoas... Já tocou para um papa? A gente não falou disso. Então, isso foi um outro momento. Isso foi um susto. E eu vi naquele homem, Bento XVI, um homem que não está disposto. O olhar dele me incomodou profundamente. Eu até desviava um pouco o olhar. E eu tive com ele 6 vezes, conversando como nós É um grande teólogo, né? Dizem que é um grande teólogo e vivo. É um grande filósofo, né? Cabeça pensante do século XX, é ele. E as pessoas falam do João Paulo II, que era mais... fez artes cênicas, é um outro temperamento. Mas a quantidade de pessoas que vai à praça, à Praça São Pedro, para ouvir Bento XVI, era muito maior do que a Praça São Pedro para ver João Paulo II. É uma cabeça, mas era tímido, eu vi isso pessoalmente. Ele ia falar, ele fechava os olhos, ele abria os braços. E quando ele olhou para mim, nós conversamos na primeira vez, eu vi ali uma pessoa que não está disposta a abrir mão da verdade da vida dele para ter ibope. E ele mesmo disse, se eu descobrir que a verdade está fora do catolicismo, eu deixo de ser católico. Então não se trata de religião, trata-se de busca da verdade. Trata-se de uma busca do que é o homem, sabe? E eu acho que é nisso que a sociedade atual está um pouquinho perdida. Um bocado, bastante perdida, né? Álvaro, assim que vejo. Para a gente terminar, não sei se... Eu imagino que um pianista não goste, assim, de... Toca só um trechinho dessa, toca só o tema um trechinho. de Lara. Não, é porque o que eu gostaria de mostrar às pessoas é que, mesmo que elas não ouvindo corriqueiramente, no nosso dia a dia, a gente não ouve muita música erudita, a não ser eu que coloque lá na rádio que toca. Mas a música erudita, ela está no nosso subconsciente de alguma forma. Sim. Então, eu posso dizer o nome de um compositor e você toca uma peça que seja bem popular e bem conhecida, as mais populares de cada um. Podemos fazer isso? Podemos. Agora, eu não sei se o que é conhecido para mim vai ser conhecido para todo mundo, mas para mim é tudo... Vamos começar por Beethoven, então.
lá comigo. Por release. Isso é música típica daquelas aquelas caixinhas de música de corda. Caminhão de gás. Caminhão de gás. Enfim, um nome... As pessoas não associam, mas... Mas tá dentro da gente. Está dentro da gente, é popular. É popular. É do povo. Vamos lá. Chopin, já agora que eu aprendi a falar, Chopin. Que é o grande melodista, se usa isso? Um melodista. A melodia, a linha melódica, melodia, harmonia e ritmo, a linha melódica de Chopin é imbatível. Por exemplo. Isso é o noturno. Mas tem outras, por exemplo. Polonesa heróica, são várias, né? Tchaikovsky, o que você quer tocar agora? Isso é para piano e orquestra. Wagner. Isso é Tchaikovsky, Valsa das Flores, da suíte Quebra-Nozes. Tem Wagner. Wagner. É que as pessoas não sabem. Por exemplo... Eu não falei, não. Então, isso faz parte da vida. A gente casa com essa música Exato, e não sabe. Esses dias eu mandei para um amigo a Filarmônica de Berlim, porque essa é a parte do Sonho de uma Noite de Verão, a peça de Shakespeare, que foi transcrita para música por Mendelssohn. E aí, quando começou... Daí um amigo me disse assim, mas essa não é música de casamento? Eu falei, Mendelssohn. Vamos terminar com Mozart, tocando alguma coisa de Mozart? Pode ser. É lindo demais, lindo Tudo demais. muito em bate-papo, não é um concerto, a gente está aqui só se divertindo um pouco, né? Álvaro, não quero aqui pedir a você que deixe uma mensagem de autoajuda, nem nada desse tipo, mas o que a gente aprende tanto com você e o que as pessoas podem levar de aprendizado de tudo o que a gente conversou, de tudo o que a música nos oferece? É de que a música transforma. De que a verdadeira música transforma. E num país, infelizmente, a situação que a gente vê, que eu vejo no nosso querido Brasil, onde existe uma corrente querendo te levar para uma manipulação, para que você seja massa de manobra, o contato com os clássicos pode te trazer muita luz. O que é um clássico? É o permanente. O que é um clássico no casamento? É o bolo da noiva, é o vestido da noiva. O que é um clássico no cinema? É aquele filme que veio para ficar. O que é um clássico na música? É a música que veio para ficar. Muitos dos valores musicais, que você defende hoje, ou até mesmo que nas rádios toca sem parar, enfim, por interesses muitas vezes comerciais,
ou sexuais, ou do tipo que for, né? Esse tipo de valor não vai te agregar. E não é permanente. Então, invista nos clássicos. Seja qual for a música, que seja uma música que veio para ficar, porque ela vai te fazer uma pessoa melhor. É assim que entendo. É assim que eu fico perto de você. Já. Muito obrigado. Muito Obrigado, Lacombe. Estamos juntos. Valeu. Nossa, Obrigado. uma honra.